Mateus, Marcos, Lucas e João, o foco deles é falar de Jesus. Cada um da sua forma. Um escreve para a igreja, João. Mateus escreve para os judeus. E assim sucessivamente, cada um direcionando a sua mensagem. Mas o foco principal é Jesus. O centro da mensagem é Jesus. E quando nós olhamos para essa mensagem do Evangelho, nós vamos ver um Jesus que nasceu na estribaria. Um Jesus que nasceu, não foi em berço de ouro, mas sim em lugar humilde, mostrando a sua simplicidade e a sua humildade. E quando nós olhamos, nós vamos ver na história de Jesus, que quando ele nasce, o inimigo de nossa alma procura de todas as formas, até a cruz do Calvário, querer impedir dele chegar no Calvário. Ele procura todas as formas de impedir o nosso mestre chegar ao Calvário. Por quê? Porque desde o princípio da fundação do mundo já estava no coração de Deus Jesus ir para o Calvário. Porque era a única forma de nos remir, de nos tirarmos aquilo que nos condenava. Porque a palavra diz que o pecado que nos traz a paz estava sobre Jesus. E Jesus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, o inimigo de nossa alma procurou todas as formas. A primeira forma que ele procurou era entrar no coração de Herodes. Quando aparecem aqueles homens levando incenso, ouro e mirra. E quando eles aparecem ali, falaram bem assim que estava nascendo um rei. E ali, aquilo ali entrou no coração de Herodes e disse: vai lá, adora-o. E quando você souber aonde ele está, volta aqui que eu também quero adorar. Só que o engraçado não é a mensagem, mas o engraçado é que quando aqueles homens vão lá e o adoram, a palavra mesmo diz que eles voltaram por outro caminho. Eu já tenho uma palavra para falar ao seu coração, e quando nós temos um encontro com Jesus, nós não voltamos para mais os mesmos caminhos de antes. Talvez eu falo aqui para alguém que outrora, talvez fazia aquilo que não agradava ao Senhor, mas hoje encontra no caminho que é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós encontramos esse caminho. E esse é o caminho da verdade. É o caminho que nos leva à salvação. É o caminho que nos leva a Cristo. É o caminho que nos leva a Deus. Mas para isso devemos de renunciar a muita coisa. Mas a palavra vai continuar dizendo que todas as formas que o homem, quando o inimigo de nossa alma procurava a matar Jesus, se eu não me engano, Lucas capítulo 4 vai dizer que Jesus crescia, mas Herodes morreu. Mas Jesus crescia, mas Herodes morreu. Mas Jesus se fortalecia, mas Herodes morreu. Mas Jesus continuava no seu ministério, o foco, a cruz, mas Herodes morreu. Por quê? Porque o foco de Jesus não era com as coisas mundanas. O foco de Jesus era a cruz. O foco de Jesus era se entregar por nós e fazer a vontade do Pai. E a palavra diz que aos 12 anos Jesus aparece ensinando aos doutores. Jesus aos 12 anos aparece ensinando. E depois a palavra não vai falar mais de Jesus. E ele vai aparecer aos 30 anos indo ao batismo, indo ao Rio Jordão se batizar com João Batista. E chegando lá, a palavra mesmo diz que ele desce ao Rio Jordão. E quando ele se levanta, o céu se abre, Deus fala e o Espírito Santo desce.
Entenda que Deus só vai agir, só vai se revelar quando a gente desce. Quando Ele desceu, o Espírito Santo de Deus também desceu. Quando Ele desceu, Deus falou. Quando Ele desceu, o céu se abriu. E quando a gente desce, Deus fala. Quando a gente desce, o céu se abre. E quando a gente desce, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir em nosso meio. E a própria palavra vai dizer que quando isso tudo acontece, ele é levado ao deserto. E quando ele chega ao deserto, ali ele se consagra 40 dias e 40 noites. E depois de ter se consagrado, o inimigo de nossa alma vem mais uma vez o afrontar. Vem mais uma vez querer derrubar. Mas não consegue, porque Jesus estava firmado na palavra de Deus. Eu tenho algo para te falar, que é muito difícil quando um crente, quando um servo de Deus está em contínua consagração com o Senhor. O inimigo de nossa alma vai tentar uma, vai tentar duas, mas não vai conseguir, porque nós estamos em consagração ao Senhor. É muito difícil, mas é bom vir todos os dias, todas as quartas, aqui na nossa igreja, os cultos, todas as sextas. Mas não é só também suficiente. Nós temos que ter a nossa comunhão com o Senhor contínua em nosso lar, a nossa comunhão contínua em nosso trabalho. Mas um homem e uma mulher que tem uma vida contínua de consagração com o Senhor é difícil, porque ele está ligado com o Senhor. Mas olha só que interessante quando nós olhamos para essa passagem. A palavra vai dizer que aconteceu que a multidão apertava Jesus. De muitas vezes, quando nós olhamos para as passagens de Jesus, a multidão apertava por um milagre. A multidão apertava por querer algo que Jesus podia oferecer. Mas nesse acontecimento, neste contexto, foi diferente. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. E antes de tudo que Deus tem para nós, Ele quer que nós ouvimos a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque o que adianta Deus fazer milagre, mas se a palavra não está em nosso coração? Porque precisamos de ouvir a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que nos muda continuamente. E precisamos da palavra. Louvor é bom. Orarmos é bom, sim, precisamos e muito. Mas a palavra que nos constrange, é a palavra que nos mostra que nós precisamos de mudar cada dia mais, é a palavra que nos leva aos pés da cruz, é a palavra que nos molda todos os dias. E a palavra diz que o povo apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Porque antes de tudo nós precisamos da palavra. E a palavra diz que Jesus viu 2 barcos. Eu tenho algo a falar ao seu coração. Que talvez tem pessoas aqui que estão dizendo: Jesus não me vê. Jesus se esqueceu de mim. Ei, Ele está te vendo, Ele sonda o seu coração. Ele está esperando um momento para adentrar ao seu barco, para adentrar na sua vida. E esses homens, Pedro, tinha toda noite um pescado.
jogava rede e não apanhava nada, jogava do outro lado e não apanhava nada. Ele era experiente, ele sabia o que estava fazendo. Mas eu tenho algo a te falar, que pode acontecer o que for, Jesus está vendo o seu barco. Melhor dizer, Jesus está vendo a tua vida. Ele sabe das suas fragilidades, Ele sabe das suas decepções. Aquilo dali era algo para Ele conseguir manter a tua família de pé, trazer o alimento para sua casa. Ele talvez veio frustrado, veio chateado, mas Ele estava lavando a sua rede, dizendo: eu não apanhei hoje, mas amanhã eu vou estar de novo jogando rede para apanhar meus peixes. Não desista da sua caminhada, não desista dos seus sonhos. Jesus está te vendo, Ele vem aí ao seu encontro. Jesus está te vendo. Talvez o homem não te vê, mas Jesus está te vendo. Talvez o gerente, o carregado, o dono da sua empresa não te vê, mas Jesus está te vendo. Talvez você está chateado, decepcionado, as pessoas não te entendem, mas Jesus está te vendo. E Ele tem a palavra de cura, Ele tem aquilo que você necessita. Só precisamos abrir a porta, falar: Jesus, entra no meu barco, Jesus, entra nos meus negócios, Jesus, entra na minha vida. Ele tem coisas grandes para te oferecer, não só milagre, mas também a salvação. E a palavra vai dizer que Ele entra naquele barco, prega para a multidão. Enquanto isso, Pedro estaria ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está entrando ao seu coração. Talvez ele estava chateado, talvez quando ele viu aquele homem pregando, a palavra veio como flecha ao seu coração. E Jesus, a palavra é assim: ó, pega o barco, vamos para o mar alto. Talvez ele poderia questionar: ó, pesquei a noite toda, não vou. Mas como a palavra estava já entrando ao seu coração, ele falou: por causa da sua palavra. Quando Jesus manda, o mar tem que se calmar. Quando Jesus manda, os ventos, a tempestade tem que se acalmar. Como eu disse uma vez aqui, eu vou repetir: não há tempestade que Jesus não possa acalmar. Talvez você está passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza. Jesus já te viu, Ele pode acalmar essa tempestade, Ele pode acalmar esse momento difícil que você está passando, esse momento financeiro, psicológico que você está passando. Ele pode acalmar. Só basta você abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar. E quando Ele entra, tudo aquilo que não lhe agrada a Ele tem que sair. Não adianta jogar por debaixo do tapete, tem que sair, tem que tirar, porque Jesus chegou. E quando Ele chega, o mar se acalma. E quando Ele chega, as tempestades se acalmam, porque Jesus chegou. E Jesus dá uma ordem: vamos para o mar alto. E Pedro obedece. Por quê? Porque Jesus quer um momento de intimidade conosco todos os dias. Precisamos tirar um momento de intimidade com o Senhor. Por quê? Para renovar as nossas alianças com o Senhor. Ele quer falar, Ele quer mostrar, Ele quer se revelar. Mas para isso precisamos ter um momento de intimidade com Deus.
E quando ele obedece, ele fala: jogue a rede. E quando ele joga a rede, a bonança, as bênçãos foi muito grande. Talvez eu falo com pessoas aqui que estão desacreditado dos milagres do Senhor. Ah, Jesus fez cego enxergar, eu não acredito. Mas a palavra diz que a fé é pelo ouvir. E fé é coisa que a gente talvez não vê com o olhar humano, mas nós acreditamos no Senhor. É como fosse botar o pé e Jesus coloca as mãos para nós pisarmos. Fé não é aquilo que nós vemos literal. É acreditar que Jesus, Ele tem uma voz de comando e nós estamos dispostos a obedecer. Eu tenho algo a falar ao seu coração, e quando nós somos obedientes à voz de comando de Jesus, Ele tem bênçãos para o nosso lar, Ele tem bênçãos para os nossos filhos, Ele tem bênção para a nossa casa, mas para isso precisa de um posicionamento. E qual é esse posicionamento? Obediência. E eu falo ao seu coração dizendo, quando nós somos obedientes, as bênçãos do Senhor é tão grande que nós dividimos com outras pessoas, porque Pedro chamou outros barcos para encostar, para pegar aquelas bênçãos também. E quando nós se posicionamos aos pés do Senhor, e quando nós somos obedientes à voz de Deus, tem bênção para nós. Talvez você está orando para alguém que está afastado aos pés do Senhor. Mas quando nós somos obedientes, Deus busca, Deus vai. Mas para isso precisa de obediência. Talvez o seu milagre não é bênçãos financeiras. Talvez o seu milagre que você precisa na sua vida é uma libertação, não sei. Talvez o seu milagre pode ser uma cura de uma enfermidade, uma ferida psicomática na alma. Eu não sei qual o milagre que você necessita, mas Deus está te vendo. Ele sonda o seu coração. Seja obediente, que Ele vai entrar com providência. Precisou de Pedro falar da sua necessidade neste momento? Não, Jesus já tinha sondado o coração e falou: vai para o mar alto, eu sei do seu problema. E o milagre foi tão contagiante para Pedro que Pedro se prostrou e pediu para Jesus se afastar dele, porque a presença de Jesus nos mostra que nós somos frágeis, nos constrange a ponto de nós reconhecermos que nós somos pecadores e precisamos todos os dias pedir perdão, reconhecer que nós não somos nada. A própria palavra diz que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Da terra, do lamaçal nós voltaremos, não para o lamaçal do pecado, mas nós voltaremos para a terra. Mas Jesus sonda o seu coração. Ele quer adentrar no seu lar hoje. Talvez você tenha um marido que não está na presença. Talvez você tenha uma esposa que não está na presença. Talvez você tenha um filho que não está na presença. Mas coloca nos pés do Senhor hoje. Ele vai de encontro a esse coração. Tenha fé, crê, seja obediente, continue orando, continue pedindo.
Porque a própria palavra diz que mesmo os homens com coração tão mau sabem dar coisas boas. Imagina Deus. Então continua pedindo, continua persistindo nos pés do Senhor, que na hora certa Ele vai te corresponder. Ele vai te responder, mas para isso precisamos ser obedientes. E aqui eu termino a minha palavra. Continua sendo obediente, porque vale a pena ser obediente ao Senhor, porque no final tem um céu de glória para nós. Amém? Glória a Deus.